A ferida da traição nasce quando, em algum momento essencial da infância, alguém em quem confiávamos profundamente quebrou uma promessa, violou uma verdade ou não sustentou aquilo que dizia sentir. Às vezes, não é uma traição declarada, é mais sutil, mais cotidiana, mais disfarçada de normalidade. São momentos que, para o adulto, parecem inofensivos, mas para a criança são rupturas internas irreparáveis. É quando o amor vira ameaça, quando o vínculo deixa de ser porto e se torna veneno. É quando o pai que diz que vai voltar e não volta, a mãe que promete proteger, mas se alia ao agressor ou se omite. O adulto que diz eu te amo, mas manipula, omite, mente. A promessa, na volta eu compro, e essa volta nunca chega. A chantagem, se tirar 10 eu te dou algo, mas quando a nota vem, a resposta é, não fez mais do que sua obrigação. O combinado, se você se comportar, vamos ao parque, e mesmo se comportando, o passeio nunca acontece. O juramento, você pode me contar tudo, eu nunca vou brigar. E no instante em que a criança se abre, recebe punição ou silêncio. Cada uma dessas situações, quando repetida, ensina a criança que a palavra não vale nada, que o amor pode mentir, que a confiança é armadilha. Assim, a alma aprende a duvidar de tudo, inclusive de si mesma. A ferida da traição rasga a alma no lugar da confiança, criando a sensação de que ninguém é confiável, nem o outro, nem o mundo, nem o tempo, nem Deus, nem a própria intuição. E nasce, então, o impulso de controlar tudo, as pessoas para que não escapem, as situações para que não se repitam, o tempo para que nada se perca, o corpo para que ninguém veja as fraquezas. Mas por trás desse controle está o que foi quebrado lá atrás, um pacto sagrado de verdade entre o amor e a alma. Psicologicamente, a ferida da traição gera um ego hipervigilante, um eu que precisa controlar tudo, porque aprendeu que confiar é arriscado e que vulnerabilidade é convite ao sofrimento. Assim surgem comportamentos controladores e dominadores, ciúmes intensos, mesmo que disfarçados de cuidado, raiva impulsiva, que explode quando algo foge do controle, dificuldade em delegar ou confiar em processos espontâneos, autossabotagem nos relacionamentos afetivos e profissionais. Esse ego ferido acredita: se eu não estiver no controle, eu serei enganado. Se eu não prever o futuro, serei destruído. A ferida da traição impacta diretamente os centros de força ligados à vontade e à expressão da verdade, o plexo solar e o laríngeo. Ambos formam uma linha reta entre o eu posso e o eu digo, entre a ação e a palavra. Quando essa linha é quebrada pela traição, o corpo entra em modo de defesa energética. O plexo solar, localizado acima do umbigo, é o centro da nossa força pessoal, da autonomia e da confiança em agir no mundo. Quando a confiança é traída, o plexo se torna hiperativo, num estado constante de alerta e controle. A mente e o corpo tentam compensar a dor com poder excessivo, rigidez muscular, tensões abdominais e defesas emocionais. A energia vital, que deveria circular livremente para a criação e movimento, se congestiona em torno do estômago e do diafragma, formando um escudo de ferro. Sintomas comuns: sensação de nó ou aperto na boca do estômago, dificuldade para digerir alimentos e emoções, sensação de explosão interna sem vazão adequada,
transtornos de ansiedade associados à sensação de perda de controle. O chakra laríngeo, localizado na garganta, é o centro da comunicação autêntica, da verdade expressa, do grito sagrado da alma. Quando vivemos a traição, a laringe tende a fechar-se, criando dificuldades em falar com sinceridade, expressar limites ou colocar sentimentos em palavras. Ou, em outro extremo, se torna explosiva, gerando fala compulsiva, explicações intermináveis ou necessidade de justificar-se como mecanismo de defesa. Sintomas comuns no laríngeo: dor na garganta constante ou infecções recorrentes sem causa aparente, ranger os dentes, bruxismo durante a noite, tentando moer, a dor não expressa, necessidade inconsciente de levantar a voz para ser ouvida e validada, sensação de sufocamento emocional. Mesmo sem perceber, o organismo se organiza para não ser pego de surpresa novamente. Isso gera hipervigilância energética, leitura obsessiva do ambiente e das intenções dos outros, travas no diafragma, respiração curta e superficial, inflamações, como se o corpo queimasse por dentro, reagindo à raiva acumulada, desgaste das glândulas suprarrenais, cansaço extremo vindo do excesso de estado de alerta. O corpo, tentando sobreviver, sacrifica a espontaneidade e a fluidez da energia vital. A ferida da traição é uma das mais arquetípicas e dolorosas, pois remonta à própria queda de Lúcifer, o arcanjo que, segundo as tradições, caiu da luz ao perceber a quebra da confiança na ordem divina. Não foi apenas orgulho que o derrubou, foi a percepção insuportável de que o universo que ele servia já não era o que prometera ser, de que a aliança original, aquela tecida em puro amor e verdade, foi traída por estruturas de poder, hierarquia e imposição. Assim, também ocorre conosco, quando damos nossa pureza ao mundo e ele nos responde com frieza. Quando abrimos o coração e recebemos desdém, quando entregamos confiança e colhemos mentira. Espiritualmente, a ferida da traição fala da quebra da aliança entre o eu superior e o eu inferior. Essa aliança é viva enquanto ouvimos nossa voz interior, nossa intuição, nossos limites, nossos pensamentos. Mas ao ignorar essa voz para sermos aceitos, amados, ou manter ilusões, nós mesmos rasgamos o pacto sagrado. O processo é quase invisível. Uma sensação de desconforto que ignoramos, um limite que não colocamos por medo de perder o outro, um alerta interno abafado em nome da esperança ou da carência. E então, quando a dor chega, culpamos o outro. Fui traída. Mas no fundo, a alma murmura: fui eu quem se traiu ao não me honrar. Essa autotraição é tão dolorosa que o ego não consegue admitir. É mais fácil culpar o mundo, é mais fácil endurecer, é mais fácil prometer: nunca mais serei vulnerável. Mas no fechamento, morremos um pouco e nos afastamos ainda mais da verdade viva que juramos proteger. A alma, que carrega a ferida da traição, desenvolve, consciente ou inconscientemente, mecanismos de proteção que, no fundo, são tentativas de impedir que a dor original se repita. Mas ao fazê-lo, cria novas prisões internas. Entre os comportamentos mais comuns estão desconfiança crônica. Todo mundo mente, ninguém é confiável, é questão de tempo até me enganarem. A alma ferida generaliza a dor. Já não é mais uma pessoa específica que a traiu, é o mundo inteiro.
e assim cria um campo energético de isolamento e separação. A alma humana sempre buscou nas histórias mitológicas espelhos para compreender suas dores, quedas e renascimentos. A ferida da traição, a quebra de confiança primordial, aparece em quase todas as culturas como um drama divino, um golpe que até os deuses sofreram. Esses mitos não são apenas narrativas antigas, são arquétipos vivos dentro de nós. Morgana, a sacerdotisa poderosa, que traída por Arthur e pelos homens de Camelot, transforma sua sabedoria em arma. Morgana representa a dor da mulher que, ao confiar em um sistema falho, precisa endurecer para sobreviver. Sombra, vingança, manipulação, luz, sabedoria oculta e renascimento da força feminina. Hera, rainha dos deuses, esposa de Zeus, repetidamente traída, humilhada e esquecida. Sua dor transforma-se em ciúme, desejo de controle e punição dos rivais. Sombra, obsessão pelo controle e pela fidelidade forçada. Luz, guardiã da aliança verdadeira, da casa e do sagrado compromisso. Brunhilde, valquíria traída por amor, que ao sofrer a decepção do coração, fecha-se para os sentimentos e se torna guerreira implacável. Sombra, frieza, amargura afetiva. Luz, soberania emocional, força interior inabalável. Os deuses caíram porque confiaram, mas quem renasceu, renasceu porque perdoou, não o outro, mas a si mesmo. A traição faz parte do ciclo alquímico de transformação da alma. Ela quebra o que era ilusório para revelar o que é inquebrantável. A astrologia revela padrões arquetípicos que ressoam com cada aspecto da nossa jornada, inclusive nossas feridas. Cada signo traz forças e vulnerabilidades que se manifestam quando tocados pela traição. Áries, traição sentida como ataque à própria coragem e valor. Resposta típica, agressividade e guerra imediata. Caminho de cura, transformar impulso em consciência estratégica. Touro, traição sentida como violação da estabilidade e segurança emocional. Resposta típica, fechamento, resistência em confiar novamente. Caminho de cura, aprender a fluir sem perder a essência. Gêmeos, traição sentida como quebra da confiança intelectual ou da lealdade nas palavras. Resposta típica, cinismo, sarcasmo, fuga emocional. Caminho de cura, reintegrar mente e coração, palavra e ação. Câncer, traição sentida como abandono afetivo ou traição da família. Resposta típica, retraimento, construção de muralhas emocionais. Caminho de cura, permitir-se, sentir sem se aprisionar no passado. Leão, traição sentida como destruição do orgulho e da imagem pública. Resposta típica, rancor, teatralização da dor. Caminho de cura, voltar a brilhar sem precisar da validação do outro. Virgem, traição sentida como quebra da ordem ou da confiança moral. Resposta típica, crítica incessante, desejo de corrigir o mundo. Caminho de cura, aceitar a imperfeição da vida e do humano. Libra, traição sentida como violação do pacto relacional, da harmonia. Resposta típica, dissolução de si em conflitos silenciosos. Caminho de cura, reconstruir o equilíbrio interno antes de buscar o externo. Escorpião, traição sentida como violação da intimidade e da lealdade emocional. Resposta típica, vingança silenciosa, autossabotagem ou manipulação. Caminho de cura,
transformar dor em poder regenerativo e transparência emocional. Sagitário, traição sentida como quebra da fé ou da verdade compartilhada. Resposta típica, cinismo, quebra total de vínculos. Caminho de cura, reencontrar a verdade interna como fonte de liberdade. Capricórnio, traição sentida como destruição das estruturas sólidas e da confiança prática. Resposta típica, frieza, bloqueio emocional e obsessão pelo sucesso. Caminho de cura, reconstruir a confiança nas próprias bases internas sem endurecer. Aquário, traição sentida como violação das ideias e da lealdade grupal. Resposta típica, distanciamento radical, frieza intelectual. Caminho de cura, permitir-se confiar em vínculos reais sem perder a liberdade. Peixes, traição sentida como traição do amor incondicional, da fé no outro. Resposta típica, vitimização, fuga, dissolução da própria identidade. Caminho de cura, ancorar o amor próprio e diferenciar intuição de ilusão. Cada signo sente a traição em uma frequência diferente. Cada alma cura sua ferida pela alquimia do seu próprio elemento. Simbologias de cura: espadas equilibradas, justiça e retidão sem ódio, espelhos partidos, autorreflexão e cura do reflexo ferido, o nódulo se desatando, libertação do pacto invisível com a dor.